Olá, pessoal. Vamos falar nessa aula que vai ser, eu acho que a aula mais simples que teremos esse ano, que é sobre passado contínuo, né? O past continuous. O passado contínuo, ele contrasta com o presente contínuo. Se vocês se lembrarem do presente contínuo, ele fala de algo que está acontecendo agora, né? Por exemplo, eu estou falando agora. E o passado contínuo? O passado contínuo ele vai representar para a gente uma ação ou ações que estavam acontecendo em um determinado momento no passado, tá? Então, ontem, por exemplo, ontem à noite, eu estava estudando. A minha filha estava dormindo ontem às 10 horas da noite. Tá? Então, isso é um past continuous, algo que estava acontecendo em um determinado momento. Nós vamos ver, eu coloquei aqui, olha, uso um. Por que eu uso um? Porque esse é o primeiro uso, a primeira condição que a gente pode usar esse past continuous para representar algo que estava acontecendo em um momento determinado no passado, ok? Outros usos com o when, com o while, nós veremos também, mas deixaremos para ver quando a gente começar o terceiro trimestre, tá? Então, o past continuous, ele vai ser a última aula de conteúdo agora do segundo trimestre, tá? Mas já valendo a pontuação dele para o terceiro trimestre, como vocês verão. Qual que é a fórmula do past continuous? Ele vai ter sujeito, né? Eu coloquei o sujeito aqui de amarelo em todos os exemplos. O verbo be, só que o verbo be aqui, como ele é passado, o verbo be tem que estar no passado. Então, nós vamos usar was ou então were. Lembrando que I, he, she, it usa-se was. You, we, they usa were. E o verbo principal com ing, né? Porque é algo que estava, verbo be, acontecendo, verbo com ing. Lembrando que esse NDO é igual ao ing, ok? Exemplos, olha só. Edward was reading a book last night. Então, o Edward estava lendo um livro a noite passada, ok? A fórmula aqui é aquela fórmula básica para a gente fazer negativa. Você coloca o not depois do verbo be. Então, se você tem uma estrutura que tem o verbo be, nega-se colocando not depois dessa partícula be, ok? Então, Edward was not, ou então wasn't, reading a book last night, ok? Como é que nós vamos fazer a pergunta? Nós vamos fazer a pergunta colocando o verbo be no início da frase. Então, como é que fica essa aqui? Was Edward reading a book last night? E as respostas curtas? É uma estrutura que tem verbo be? Sim. Se tem verbo be, nós vamos usá-lo se você pergunta com o be, você coloca o be na resposta curta. Por exemplo, aqui, yes, he was. No, he wasn't. Ok? Segundo exemplo. My mom was feeling well yesterday. Minha mãe estava se sentindo bem ontem. My mom wasn't feeling well yesterday. Minha mãe não estava se sentindo bem ontem. Colocamos o not depois do was. A pergunta, was my mom feeling well yesterday? Yes, she was. No, she wasn't. Então, fizemos a pergunta colocando o was aqui no início, ok? O terceiro exemplo. We were walking together in the park. Nós estávamos caminhando juntos no parque. A negativa. We weren't walking together in the park. Nós não estávamos caminhando juntos no parque. Então, aqui, olha, negamos depois do were. Were é o verbo be para we, né? Colocando not aqui, fica were not ou então weren't, como está escrito aqui. Para fazer a pergunta. Were we walking together in the park? Yes, we were. No, we weren't. Então, nós estávamos caminhando juntos no parque? Sim, nós estávamos. Não, nós não estávamos. Mais 3 exemplos. My sisters were traveling some weeks ago.
Minhas irmãs estavam viajando há algumas semanas atrás. My sisters weren't traveling some weeks ago. Minhas irmãs não estavam viajando há algumas semanas atrás. Were my sisters traveling some weeks ago? As minhas irmãs estavam viajando há algumas semanas atrás? Yes, they were. No, they weren't. Então, sim, elas estavam. Não, elas não estavam. You were cooking dinner yesterday night. Você estava cozinhando o jantar, ou preparando o jantar, ou fazendo o jantar, como vocês preferirem. Ontem à noite. A negativa. You weren't cooking dinner yesterday night. Você não estava cozinhando o jantar ontem à noite. Were you cooking dinner yesterday night? Você estava cozinhando o jantar ontem à noite? Yes, you were. No, you weren't. Né? Sabendo que tem outra possibilidade aqui. Sim, você estava. Não, você não estava. Mais um exemplo. It was raining last weekend. Estava chovendo no final de semana passado. It wasn't raining last weekend. Olha o Rzinho rebelde aqui que deveria ter ficado azul. It wasn't raining last weekend. Não estava chovendo no final de semana passado. Was it raining last weekend? Estava chovendo no final de semana passado? Yes, it was. No, it wasn't. Sim, estava. Não, não estava. Tá? Então, a fórmula é essa fórmula básica aí de sujeito, verbo be no passado e verbo principal com ing. Aí a gente tem o past continuous. Deixei aqui uma atividade bem simples, minimalista, eu diria. Vocês têm 6 frases aqui, né? Então, o que está aqui antes do espaço é o sujeito que você tem. Aí você precisa fazer o passado contínuo, usando o verbo que está entre parênteses. Então, qual que é a fórmula do passado contínuo? É só você colocar ing nesse verbo aqui? Não. Qual que é a fórmula? Sujeito mais verbo be no passado mais verbo principal com ing, ok? Então, para cada um desses sujeitos aqui, você tem que colocar was ou were. E o verbo principal ali com ing, ok? Depois aqui, ó, na número 2, eu estou pedindo para vocês fazerem as frases A, B e C negativas. E no número 3, as frases D, E e F, fazer interrogativa, fazer a forma interrogativa e dar as respostas curtas, tá? Responder aí sim e não, e o sujeito em forma de pronome com o was ou então com o were, ok? Então, o total dessa atividade é de 3 pontos e eles já serão lançados no 3º trimestre, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais. Tchau, tchau.